mulher valente, tudo bem com você? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar. Eu já nem vou mais me apresentar porque considero aí uma amiga, uma irmã nessa caminhada cristã juntamente com você e principalmente uma mulher que escolheu fazer parte deste projeto 31 Sementes. 31 dias de oração, de jejum e de palavra. Que Deus possa ter misericórdia da nossa nação e que Ele possa levantar mulheres cheias de unção, mulheres guerreiras, mulheres de fé, mulheres fortes, mulheres de oração, mulheres que buscam cada dia mais conhecer mais de Deus, mulheres que se posicionam em Deus, mulheres que são sal dessa terra, que são luz para esse mundo, porque sim, eu e você fomos chamadas para sermos mulheres valentes. E hoje a nossa 12ª semente se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Vamos juntas ler a palavra do Senhor? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eu quero iniciar essa palavra de hoje te fazendo algumas perguntas, e eu quero que você reflita. Quem são as suas amizades? E, melhor ainda, com quem você tem dialogado? E principalmente, quem você tem ouvido? O tema da palavra de hoje é mulheres amigas de serpentes. Aqui no capítulo 3, nós vemos o diálogo entre a serpente e a Eva. E a serpente, muito sagaz, começa a questionar e começa a fazer algumas perguntas com má intenção a Eva. Começa a perguntar se ela não poderia comer dos frutos ali do jardim. E Eva então explica que ela poderia comer menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E então a serpente vem trazendo uma resposta para Eva. Por que Deus tinha proibido eles de comer desse fruto? Porque certamente se eles comessem, eles aí ficariam como Deus. Na verdade, eles entenderiam o bem e o mal, seriam conhecedores do bem e do mal. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa. Deus, Ele fala no seu íntimo. Deus, Ele tem promessas sobre a sua vida, palavras sobre a sua vida financeira, familiar, ministerial. E tudo aquilo que Deus fala no seu coração, seja através de servos e servas deles, seja através de um profeta dele, seja no seu quarto, no seu secreto, tudo aquilo que Deus fala para você, o diabo vai vir com uma palavra contrária, uma palavra questionadora àquilo que Deus te falou, para trazer dúvida ao seu coração e principalmente te fazer retroceder do foco e do objetivo a qual Deus tem para você. Por isso, querida, essa semente de hoje é para que você entenda e busque, através de jejum e de oração, o discernimento do Espírito Santo de Deus para entender quais são as vozes de Deus para a sua vida e quais não são as vozes do Senhor para a sua vida. Precisamos muito buscar esse discernimento. Sabe por quê? Porque nós mulheres somos muito emoção, nós gostamos muito de ter alguém para conversar, ter alguém para compartilhar. A gente gosta, né, de se abrir, de conversar, de compartilhar algo, seja algo que, momento difícil que a gente esteja passando, ou algo feliz que acontece na nossa vida. A gente tem esse costume de conversar e compartilhar e querer falar com alguém, querer escutar o conselho de alguém. E por sermos assim, é que nós precisamos mais ainda buscar esse discernimento e buscar ouvir a voz de Deus.
porque Deus, ele fala no meu e no seu coração. Às vezes você tá aí do outro lado e fala, mas tem vezes que Deus não fala comigo, tem vezes que eu não escuto a voz de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, Deus, ele sempre vai falar com você. É só, a pergunta na verdade é se eu e você estamos abertas para ouvir a voz dele, porque ele sempre vai falar, seja audível ou seja visível através da palavra dele, porque ele sempre vai falar. Quando eu leio a Bíblia, eu estou entendendo a voz do Senhor através da leitura da Bíblia. E quando eu oro, eu posso ouvir a voz do Senhor. Por isso, em todo momento, seja na palavra, seja visivelmente, ou seja, ao ouvir a voz dele, eu escuto a direção dele, eu entendo o que ele tem para mim. Por isso, que nós possamos ser mulheres, não amigas de serpentes, não mulheres que escute aquilo que questiona a palavra dele, mas mulheres que ouvem a direção dele. Que você possa fazer esse propósito através desse vídeo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, ó Pai, Deus, que essa palavra, Senhor, possa ir de encontro com essa mulher. Deus, quantas vezes talvez ela no momento de angústia, no momento talvez que ela estava se sentindo ali sufocada e precisava de alguém para desabafar, e ela correu atrás de alguém para compartilhar, e aquela pessoa lançou palavras que questionavam a sua voz, que questionavam as suas palavras. Ah, Deus, quantas vezes nós mulheres, no meio de tantas vozes, damos ouvidos às vozes que não vêm do Senhor, ó Pai. Deus, que nós possamos ser mulheres, ó Pai, que buscam ter o discernimento de ouvir a Tua voz, o discernimento de saber o que o Senhor tem para nos dizer, e principalmente, Deus, que nós possamos ser mulheres, ó Pai, que não damos atenção, ó Pai, que não nos dialogamos, ó Pai, com a serpente, porque nós sabemos qual é o lugar dela, e o lugar dela, ó Pai, é debaixo dos nossos pés, porque o Senhor venceu, ó Pai, na cruz. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo através desse projeto, ó Pai, através desse vídeo, aonde esse vídeo chegar, a quais mulheres, ó Pai, ouvir esse vídeo, elas possam entender e ter o discernimento de ouvir a Tua voz, que elas possam entender que elas precisam se posicionar e buscar esse discernimento através do jejum e da oração, que elas possam entender, ó Pai, que nada que questiona a Tua voz é agradável, é bom aos corações dela, que nada que questiona, Deus, o teu chamado, que nada que questiona aquilo que o Senhor falou, ó Pai, é bom para os nossos corações, porque o Senhor, ó Pai, a Tua vontade é melhor para as nossas vidas, ó Pai, que elas possam entender isso em nome de Jesus, amém. Amém, querida, é uma palavra muito forte, né? Uma palavra que, se nós abrirmos o nosso coração, eu creio que nós vamos ser transformadas e vamos parar de ouvir muitas vozes que questionam a voz de Deus, mas vamos nos posicionar, porque por mais que nós tenhamos essa necessidade de compartilhar e conversar, a gente entende que a voz do Senhor é a nossa direção. Querida, entenda isso. Eu quero terminar esse vídeo te falando isso. Muitas das vezes a gente escuta essas vozes que vêm questionando a voz de Deus, porque muitas das vezes a gente não concorda. A gente não concorda com o que Deus está falando. Muitas das vezes a gente procura ouvir essa voz questionadora, a voz de Deus, porque a gente não concorda com o que Deus falou. Mas eu quero te dizer uma coisa, que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a voz do Senhor. Não dê ouvido a questionamento contrário à voz dele, porque é melhor andar com ele, ouvir a voz dele e viver os planos dele, porque você sabe e eu sei que no final nos leva à vitória, à vida eterna, à vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Eu quero te pedir uma coisa.
compartilha esse vídeo. Compartilha para que ele possa chegar a outras mulheres, porque outras mulheres precisam entender isso. Mulheres líderes, mulheres de ministério, mulheres aí sábias, mulheres casadas, solteiras, viúvas, elas precisam entender que nós precisamos levantar uma geração de mulheres que buscam ter discernimento. Envie esse vídeo para outras mulheres para que elas também possam, juntamente com você e juntas unirmos em buscar mais do Espírito Santo, em buscar discernimento dele, para que nós possamos cada dia mais vencer para a glória de Deus. Curte também, compartilha, curte, se inscreve no canal. A gente tá vendo muitas mulheres aí no grupo, né? Nós temos o nosso grupo no WhatsApp que tá linkado também. Se você não faz parte, vai lá que tem o link na descrição. Nós temos muitas mulheres que estão lá no nosso grupo, que fazem parte do nosso grupo. Se você é uma mulher que faz parte do nosso grupo e não tá inscrita no canal, por favor, se inscreve no nosso canal, isso nos ajuda muito. Também pode nos acompanhar através do Instagram, do Facebook, do TikTok. Tudo nós temos aí como ferramentas para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor, para que o ID dele seja proclamado para a nossa nação. Um grande abraço, fique com Deus e esteja com o coração receptível para a semente de amanhã, que é uma palavra muito especial e que vai mexer muito com os nossos corações. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Com coração rendido, de ti eu me aproximo.